Bem, pessoal, vamos dando seguimento à nossa aula conhecendo a placa eletrônica do BTV. Esse aqui, ele é um B9. Praticamente é o mais popular, é o que mais aparece aqui para conserto. Aquele pretinho, acho que o Express, eles são mais difíceis de aparecer. E aparece mais esse aqui, esse B9 aqui, ó. Aparece muito mais até que o BX, o B11. A gente vai conhecer a eletrônica da placa dele. Esse aparelho aqui ele está travado em LED verde. Vamos fazer a desmontagem dele e fazer a identificação dos componentes e a possível indicação onde o problema está, como é que a gente analisa para saber se é um processador, se é NAND, se é DDR, enfim, esse tipo de coisa. Vamos fazer a desmontagem dele aqui. E pessoal, aqui a gente tem a placa desmontada. A estrutura praticamente a de um TV Box MXQ, MX9. Aqui nós temos um processador S905X. Ele tem como diferencial o seguinte: vocês estão vendo que aqui nós não temos o SEI de rede. O SEI de rede fica dentro desse processador. Aqui nós temos a NAND. Nesse padrão aqui BGA 169. Temos o padrão BGA 153, que é o quadradinho. E outros padrões de BGA que a gente não vê muito em receptor. Então não sei qual o nome desse encapsulamento. Aqui é um BGA 169. Um pente de DDR em cima, o outro está aqui embaixo. Então nós temos duas DDR de 4 GB cada uma, duas DDR3 de 4 GB. Deixa eu colocar a garrinha aqui rapidinho, que soltou aqui. Duas DDR de 4 GB, um slot SD para o recovery do equipamento, sendo que eles nunca disponibilizaram o software do recovery. Eu vou explicar por quê. Nós temos aqui a placa Wi-Fi. Observe esse modelo de placa Wi-Fi. Isso significa que até roteadores de fibra, essa placa aqui ela vai enxergar a rede de boa. Entendeu? Se você pegar um HTV, pelo menos até o HTV5, ele não enxerga a rede quando está 5G de transferência. Aqui a gente tem a plaquinha Bluetooth. Aí tem a plaquinha Bluetooth do aparelho. As fontes, não é? Então vocês podem ver que não há uma diferença muito grande de um TV Box para praticamente um TV Box. A diferença é que ele tem servidor próprio e os TV Box, você tem que ter um sistema Android mais pobre, cheio de bugs. Aqui é um negócio, um sistema Android mais bem trabalhado, com o software deles da BTV rodando em cima. Aqui, bobina de rede, cabo de áudio e vídeo. Bora dar uma medida nas fontes aqui, fazer uma medição de fonte aqui. Vamos lá. Fonte de 3.3. Fonte da NAND. Essa vai para NAND. Vamos ver essa fonte aqui. Fonte de 1.6 vai para o core do processador. Fonte de 1.5 para o outro core. Então esses processadores M-Logic, eles sempre terão duas fontes de 1.1 ou abaixo disso para alimentar os cores. Entendeu? Essa regra também vale para o HTV. Bora ver essa fonte aqui quem é. Fonte da DDR. Então vocês estão vendo que não tem uma diferença assim, uma diferença tão gritante para um TV Box. A diferença é que você vai ter uma caixa bonitinha com o nome BTV. Porém aqui temos duas caixas de Pandora. Essa NAND aqui, se ela tiver danificada, só de outro
equipamento igual para você fazer substituição. O próprio recovery você tem que utilizar o que está na NAND. O HTV ainda tem 2 arquivos aí que você consegue regravar. Do BTV eu nunca tive em mãos, nunca tive o software em mãos. Eu acho que é a segurança que eles têm, que esse software após retirado não sirva de porta de entrada para uma clonagem do equipamento. Então, geralmente BTV, eu ainda nunca vi o arquivo OTA dele. O BTV que é essa NAND aqui, você perdeu o equipamento, a não ser que você consiga outra para colocar no lugar. O processador também tem o MAC interno. Se esse processador danificar, tem que ser outro de outra placa. O BTV não tem essa regra, porque o BTV, o MAC e o serial tá na NAND. Então, a morte de um HTV da vida significa a morte da NAND. Se você queimar um processador, você troca. Se você queimar DDR, você troca. A gente sabe que nós temos um conjunto aqui, NAND, processador, DDR. A outra está embaixo. Então, gente, o BTV, ele é o aparelho... Esse aqui está em LED verde. Então, esse aparelho ele não foi consertado porque provavelmente o problema está no processador. Aí vocês falam, por que provavelmente? Porque aqui a gente tem um caso que o processador não está funcionando, mas ele não está em curto. Então, como é que se começa a eliminação, a sequência de troca de componentes de um equipamento como esse? Você tem um equipamento tipo esse BTV aqui, ele está em LED verde. Você tem todas as tensões. Você não tem oxidação na placa. Vocês estão vendo aqui fluxo aqui que foi feito até um reflowzinho para ver se ele voltava, até ele deu aquele toquinho para ele dar uma balançadinha para ver se ele voltava, mas não voltou. Mas enfim, retomando aqui, como é que a gente sabe que o processador de um equipamento desse está com defeito? Nesse caso aqui, como nós não temos em curto, nós trabalhamos em cima da probabilidade. Qual seria essa probabilidade? Essa probabilidade seria porque ele é o único componente que trabalha com maior consumo de corrente e que dissipa maior calor. Então, devido a esse fator, ele seria o primeiro componente a ser trocado. Ele seria o primeiro componente a ser trocado no caso do equipamento travar em LED verde. Isso acontece no HTV também. O processador BGA ele não tem como regra, o processador está ruim, é porque ele está com resistência baixa. Não, os processadores BGA, eles param independente de esfera ter trincado. Ele simplesmente morre. Eu já troquei processador que estava ruim, que estava oscilando o cristal aqui de 24 MHz. E o cristal estava oscilando normal, porque o circuito oscilador é dentro do processador. E o cristal estava oscilando normal e o aparelho não funcionava. Ele só resolveu com a troca do processador. Então, quando eu pego um equipamento desse, como é que eu sei que é o processador? Primeiro você vai medir as resistências dos cores. Deixa eu desligar aqui. Não só dos cores. Aqui, ó. Deixa eu medir aqui a resistência. Aqui, ó. Esse é o padrão de resistência desses processadores. Tá vendo? Os 2 cores com resistências abaixo de 300. As DDRs, como são duas, elas dividem o valor de resistência. Não é como um receptor que usa uma DDR e dá valor de 600, 700. E aqui a fonte de 3.3 ela praticamente é a maior de todas. A que vai para a NAND. A NAND é o componente com a resistência mais alta. Aqui, ó. Tá vendo? 800. Então prestem bastante atenção a esses valores de resistência. Nem que você tenha que assistir esse vídeo por várias vezes. E aqui vocês podem ver que os reguladores é o mesmo TV Box. Esses pretinhos pequenos. Ó, queimou, troca. Análise de um equipamento desse que não liga, verifica todas as fontes. Tá faltando fonte, troca o regulador. A fonte não subiu, testa a resistência. Porque se uma NAND dessa tiver em curto, você vai trocar o regulador, que ela deu retorno de corrente aqui, queimou.
E você vai trocar por outro e não vai subir. Você trocou por o correto é toda vez que você pegar um regulador, uma fonte inoperante, é medir o valor resistivo, medir a impedância dela. Se a impedância estiver normal, pode ter certeza que você vai trocar o regulador e a fonte vai subir. Mas se por acaso a resistência estiver baixa na bobina, então você não adianta trocar 10, 20 regulador desse aqui, que o circuito que a bobina alimenta está em curto, no caso a NAND, no caso a DDR, no caso o processador. Esse caso aqui, esse equipamento está com LED verde, não pude trocar porque o processador tem a rede interna, provavelmente o cliente usando pelo cabo, não é? Porque o cara não tem um roteador bom, e aí danificou a rede interna do processador, fazendo com que ele deixasse de dar partida, deixando ele inoperante sem necessariamente estar em curto. Você pode comprar esse processador aqui e trocar, o aparelho vai funcionar. Agora ele não vai conectar no servidor da HTV, ele não vai conectar e você não vai assistir nada, você vai usar ele como TV Box. Tem gente em São Paulo que faz isso, que eu ouvi que faz, mas não vi nada ainda concreto para poder repassar para você que está assistindo essa aula. Se isso acontecer futuramente, vocês podem me consultar que eu passo o contato, quando eu comprovar que de fato isso é verdade. Então, gente, resumindo, é um TV Box, a questão que tem essas autenticações anticlonagem que transforma esses equipamentos em verdadeiras bomba-relógio. Queima essa NAND aqui, você perdeu o aparelho. Queima esse processador, você perdeu o aparelho. Você só salva aqui as DDRs. Se for um HTV da vida, não precisamos da aula do HTV, que sempre vai ser assim. Fonte da NAND, fonte da DDR, as duas fontes dos dois cores do processador, a mesma coisa. É um TV Box. Tem TV Box que tem processadores melhores que desses aparelhos. Tem TV Box de R$200 que tem processador melhor que um HTV de R$1.600, no caso do HTV 7. Entendeu? Tem. Mas é como eu falei, é porque a gente tem, eu quero uma aula de HTV, eu quero uma aula de BTV. É a mesma aula de TV Box. O adicional que vocês estão tendo aqui é a informação como saber quando um processador está ruim, ou como é que eu faço o recovery? Isso aí você vai para o YouTube. A parte de software você vai para o YouTube. Aqui o foco é a eletrônica. Como é que eu sei que a NAND está ruim? A mesma coisa do receptor, resistências baixas. E o adicional que vocês estão tendo é essa questão que eu falei. Aqui é autenticado e aqui é autenticado. Queimar um, queimar outro, perdeu o aparelho. A não ser que você tenha uma sucata mais estragada e você possa fazer a permuta dessas peças, passar as peças de uma placa para outra. E enfim, é isso aí. Praticamente é uma aula de TV Box mais completa. Entendeu? É uma aula de TV Box mais completa. Não deixa de ser um TV Box. É um TV Box. Não vou repetir novamente tudo que eu já falei. A fonte de 5 volts. Pronto, a diferença é que nesse caso aqui, se fosse um processador da Rockchip, eu acredito que ele só tem tensão para um core. Então você só vai ter uma tensão de 1.1. É que esses são mais raros. Mas até nos TV Box, observem, a gente tem uma fonte de 3.3, uma de 1.1. Nesse caso é um processador da Rockchip. Se for uma M-Logic, a partir do S805, esse modelo, a gente já vai ter duas fontes de 1. A gente já vai ter duas fontes de 1 volt. E essa regra também vai para o HTV, entendeu? Vai para o HTV quando usa processador M-Logic. Os processadores Rockchip, que é o RK3229, que eu me lembro aqui é porque são aparelhos mais antigos. É uma alimentação de 1.1 só para alimentar o core. Esse demais é 3.3 e a fonte da DDR. Então muitos TV Box aí você vê uma alimentação de 3.3, uma de 1.1 e uma de 1.5, que é para a DDR. Como aqui nós temos duas DDR, a resistência dividida, a resistência acaba sendo abaixo de 400. Se fosse uma DDR só, esse valor de resistência seria acima de 600, assim como um receptor. Então, fazendo um resumo aqui,
Se nós pegarmos um equipamento desse e as bobinas dos cores estiverem com resistência abaixo de 10, não tenha dúvida, é o processador. Se a gente pegar sem resistência baixa nenhuma, a gente vai ter que dar prioridade ao processador, porque é quem trabalha quente. Os demais componentes não trabalham quente. A DDR, ela trabalha fria, a NAND trabalha fria, o Wi-Fi trabalha frio. Esquenta um pouco mais, porque está processando o Wi-Fi, mas não chega a nada comparado ao processador. Nesse caso aqui, nós não temos resistências baixas, mas nós temos um agravante, um processador que usa a rede interna. Então, a gente pode ter tido uma variação elétrica que entrou pela rede e danificou a rede dentro do processador. Quantos aparelhos no curso eu falei para vocês, soltem o CI de rede, mesmo sem ter curto na placa, e o equipamento retornou a funcionar de boa, sem curto, sem nada, porque impede o clock, o pulso de clock da partida e o processador do funcionar. Então, gente, fica essa aula para vocês. É uma aula, na verdade, é uma aula mais estendida do TV Box. É apenas uma aula mais estendida de TV Box. É um TV Box, só que é mais caro porque tem servidor próprio. Ok? Vai ficando essa aula para vocês aí e até o próximo vídeo. Bem, pessoal, eu resolvi fazer esse complemento aqui porque eu sei que haverá pelo menos duas dúvidas que eu não mencionei durante essa aula que eu gravei. O único processador do BTV que você tem problemas para fazer a troca é o S905X. Se não for S905X, pode ficar à vontade para trocar processador, que vai ser de boa. S805, RK3229, S905, sem ser o X, pode ficar de boa. Você vai trocar o processador. Sempre esses TV Box você terá problema com a NAND. Entendeu? Sempre será com a NAND. Se a NAND for danificada, já foi. Arquivos, atualização, YouTube. Lá você encontra esses arquivos, tutoriais de atualização, que o foco do curso é eletrônica. Ah, nós não temos vídeo trocando processador de NEC, de BTV. Isso já é um curso de reballing. Ah, mas tem um curso de DDR. A gente tem já o curso de DDR. No curso, por que não o de BTV e o de NEC? Porque já é um procedimento avançado de reballing. Entendeu? Eu, para aprender a fazer reballing, eu tive que tomar curso mesmo sabendo fazer DDR. Eu tive que tomar curso de BGA. Então, são noções avançadas de solda, técnicas que eu levei 10 anos para aprender. Entendeu? A gente está vendo aí, se a gente faz esse curso só de BGA, de aparelho, de aparelho Android. Mas BGA é curso. BGA não é um pacote integrado num curso de manutenção. BGA, você foi em São Paulo, eu quero fazer um curso de BGA. Você tem um curso de BGA. BGA é curso, um curso de reballing, um curso de BGA. Então, nós não temos no pacote curso de reballing. Nós temos até uma DDR e a troca dos processadores normais. Então, estou estudando a gente elaborar um curso de BGA, reparação dos pads, as temperaturas aplicadas por marca de chip, as máquinas que serão utilizadas, que não são máquinas simples, as temperaturas, vazão de ar que serão aplicadas para determinados modelos de chips, o tempo que vai ser cronometrado, a temperatura inferior, a temperatura superior. Isso é um curso, entendeu? Então, se você quiser, com a base na DDR que já está no curso, quiser trocar, correr seu risco, pode ir lá, entendeu? Então, esse é o complemento e dessa vez eu vou ficando por aqui. Fui.